Você já ouviu falar sobre imunidade e sobre o sistema imunológico? Acredito que no dia de hoje o que mais se tem falado é sobre imunidade. Mas você realmente sabe o que ela é? Olá pessoal, eu me chamo Wanda. E eu sou Agatha. E ao decorrer desse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o que seria o nosso sistema imune. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é um dos nossos sistemas que tem várias funções. A principal dela é atuar como uma barreira de proteção contra micro-organismos ou substâncias estranhas que tentam entrar no nosso corpo. Sendo esses principais micro-organismos os vírus, os fungos e as bactérias. Eles ainda podem existir de forma autônoma, como o pólen ou pedacinhos de alimento. Essas moléculas estranhas fazem com que o nosso corpo libere uma substância chamada de antígeno. Ou seja, quando eles são percebidos como perigosos, como por exemplo, se puderem causar algum tipo de doença no organismo, eles vão estimular uma resposta imunológica. Uma resposta imunológica normal consiste em o corpo reconhecer um antígeno estranho parcialmente perigoso, ativar e mobilizar forças para se defender desse antígeno, atacar o antígeno e, por fim, o controle e a finalização desse ataque. Pode ocorrer do nosso sistema imunológico não ter um bom funcionamento, ou um funcionamento normal, mas sim um funcionamento anormal. Ou seja, ele pode confundir as células do próprio corpo com algo estranho. Sendo assim, ele vai atacar os seus próprios tecidos, ocasionando uma doença autoimune, como por exemplo, uma doença decorrente de imunodeficiência. Esse tipo de doença ele é ocasionado quando o corpo não consegue gerar uma resposta imunológica apropriada contra os micro-organismos que os invadem. Pode ocorrer também o contrário disso. O corpo ele vai gerar uma resposta imunológica muito grande, excessiva, contra antígenos que muitas vezes são inofensivos e que prejudicam apenas células normais do corpo, como, por exemplo, uma reação alérgica. Agora eu irei falar aqui um pouco sobre as estruturas que compõem o nosso sistema. O nosso sistema imunológico consiste no composto de tecidos, células especializadas e alguns órgãos. Estes órgãos são divididos aqui em duas classificações, que são os imunitários primários e os imunitários secundários. Nos primeiros ocorre a linfopoese, ou seja, é onde os processos que formam as células de defesa ocorrem. Já no segundo são os órgãos que são responsáveis pela circulação e o armazenamento das células e também são responsáveis por gerar a resposta imune. Os órgãos imunitários primários aqui vão ser o timo, medula óssea e células-tronco. O timo é uma glândula que está localizada no nosso tórax, mais ou menos entre os pulmões e um pouquinho na frente do coração. Ele está comprometido diretamente com os processos de maturação dos linfócitos T, que são as células que nós vamos falar mais tarde. A medula óssea, também chamada de tutano, é um tecido gelatinoso que está localizado dentro dos ossos. E ela está envolvida no processo da produção das células sanguíneas, como hemácias, plaquetas e leucócitos. As células-tronco, também chamadas de células-fonte, originam essas células, e elas estão classificadas em dois grupos, que são as células-tronco embrionárias e as adultas. Nos órgãos imunitários secundários, iremos tratar do baço e os linfonodos. O baço é um órgão que faz parte do sistema linfático, e ele está na região superior esquerda do abdômen. Ele funciona que nem um filtro, pois ele identifica e remove os glóbulos vermelhos danificados, para que assim possam sempre os mais novos estarem atuando no nosso sangue. E os linfonodos são também chamados de glândulos linfáticos, e eles são esses pequenos órgãos que estão espalhados por diversas localizações do nosso corpo, e eles são formados principalmente por tecido linfóide. Pessoal, quando um antígeno ou um micro-organismo tenta invadir o nosso corpo, ao entrar, eles vão se deparar com diversas barreiras, sendo essas barreiras classificadas de três formas: mecânica, microbiológicas e químicas. As barreiras classificadas como mecânicas podem ser o muco presente na parte ínfima feminina, na cavidade nasal e no trato respiratório. Como esse muco, muitas vezes, é um líquido pegajoso, ele vai servir como barreira de proteção, já que o próprio impede a mobilidade do micro-organismo. Sendo assim, eles protegem esses locais. Dessa forma, depois de impedido, os micro-organismos eles vão ser jogados para fora do corpo. Um exemplo muito comum de uma barreira mecânica é o espirro. Por isso é tão importante que você nunca segure os espirros, mas sim utilize algum tipo de lenço. Outra forma de expulsão dos micro-organismos ocorre através do vômito, da tosse e da diarreia. A pele também é uma excelente barreira de proteção mecânica. Logo porque
As células da pele ficam aderidas umas às outras, sendo assim, eles impedem a entrada dos micro-organismos. Como uma barreira microbiológica, podemos citar aquelas bactérias que fazem parte da nossa flora e que não nos prejudicam. Essas bactérias podem estar presentes no intestino, na boca, na pele e até mesmo na vagina. Elas competem com os micro-organismos por comida e fixação, fazendo assim com que eles não se multipliquem o suficiente para ocasionar uma doença no nosso corpo. Por fim, temos as barreiras químicas. As barreiras químicas consistem basicamente em enzimas capazes de destruir a parede celular das bactérias e desestabilizar suas membranas. Além disso, temos o suco gástrico, que possui um pH muito ácido, que impede a proliferação e a passagem desses micro-organismos. Temos também o pH baixo dos ácidos presentes no suor, que também impedem a colonização de bactérias e de alguns fungos. O nosso corpo vai possuir dois tipos de respostas imunes: uma resposta imune inata e uma resposta imune adaptativa. A resposta imunológica do tipo inata acontece quando, apesar de todas as outras barreiras, os invasores ainda conseguirem entrar no nosso corpo. Quando isso ocorre, eles encaram as células presentes nos tecidos, e esta, por sua vez, inicia a resposta imune do tipo inata, após mais ou menos 3 horas depois da invasão. Esta é a nossa primeira linha de defesa, e tem esse nome justamente porque você já nasce com ela. Tudo se inicia com o macrófalo e o neutrófilo. Eles possuem pequenas anteninhas chamadas de receptores. Essas antenas são moléculas de proteína que reconhecem os antígenos. As células NK também fazem parte dessa defesa, só que os seus receptores reconhecem células com alterações ou infecções virais. A resposta imunológica do tipo adaptativa é a segunda linha de defesa que o nosso corpo tem para responder contra o antígeno. Ela é chamada assim justamente porque o corpo adquire uma certa imunidade após desenvolver o contato com esse antígeno. Aqui nós temos as células linfócito T e linfócito B. Temos cerca de 1 trilhão dessas células e cada uma é específica para um tipo de antígeno. Agora eu vou falar um pouco sobre as células livres e como elas agem no nosso organismo. As células imunológicas se originam na medula óssea vermelha, que é uma partezinha da medula que está presente nas cavidades ósseas e no tecido esponjoso de alguns ossos. Na medula existem células que são chamadas de células-tronco hemapoéticas. Você pode me dizer que isso é um nome um tanto quanto complicado, mas se a gente for traduzir, ficaria como se hemato, referente a sangue, e poético como repor. Ou seja, essas são as células que dão origem às células imunes e às células do nosso sangue. A partir das hemapoéticas, nós temos as plaquetas, leucócitos e eritrócitos. Os eritrócitos são as únicas células que não irão participar da nossa imunidade. E você pode conhecer elas por outro nome, afinal elas também são chamadas de glóbulos vermelhos, que nesse caso são células responsáveis por transportar os gases no sangue. Já as plaquetas, elas irão participar da nossa coagulação sanguínea. Portanto, vamos seguir com os leucócitos, que você pode conhecer por outro nome também, já que eles também são chamados de glóbulos brancos. E eles se dividem em uma grande família, como você pode ver nesta figura. Essas células podem circular dias até anos no nosso sangue, e a produção delas é contínua. Agora vamos detalhar um pouco essas células. Os neutrófilos são as primeiras células que migram nos sítios de infecção, e eles desempenham um papel importante na defesa contra diversos patógenos. Os eosinófilos atuam nas respostas do organismo. Eles distribuem as substâncias estranhas e controlam as inflamações do corpo. Portanto, eles estão presentes nos nossos quadros de alergia e no combate a alguns dos parasitas e infecções. Os basófilos são os glóbulos que vão liberar a histamina, que é uma substância que também está presente nas reações alérgicas. E eles também vão produzir substâncias que irão atrair outros glóbulos brancos, nesse caso neutrófilos e eosinófilos, que irão ao foco do problema resolvê-lo. Os monócitos são as células do sangue que defendem o organismo de corpos estranhos, além de remover as partículas e destruir células tumorais que combatem certas infecções. E eles ajudam outras células sanguíneas a remover tecidos mortos, danificados, destruir células cancerógenas e regular a imunidade contra substâncias estranhas. A célula dendrítica é uma célula que é derivada dos glóbulos brancos. Eles residem nos tecidos e ajudam as células T a reconhecer quando há um antígeno ou um corpo estranho dentro do nosso organismo. Os linfócitos são o principal tipo de célula que é encontrado na linfa,
que é um líquidozinho orgânico que está presente no nosso sangue, que ele é composto por diversas proteínas e lipídios e ele fica circulando no vaso linfático, transportando os glóbulos brancos. Os linfócitos representam cerca de 18 a 42% dos nossos glóbulos brancos circulantes. E isso pode variar conforme a saúde. Eles são um tipo específico que está relacionado à proteção do organismo, e nós podemos classificar eles em linfócitos T e B e células NK. O linfócito B é o anticorpo, ou imoglobinas, ou seja, são as proteínas produzidas por glóbulos brancos chamadas células B. Eles se ligam fortemente ao antígeno de um invasor, marcando ele para ser atacado e neutralizado. O nosso corpo produz milhares de anticorpos diferentes, e cada um deles é específico para um determinado antígeno. As células B, ou linfócitos B, são os glóbulos brancos que produzem anticorpos específicos para o antígeno, que estimulou sua produção. Eles são assim chamados por terem sido inicialmente estudados na bursa de Fabricius, que é um órgão presente nas aves. Eles são responsáveis pela imunidade humoral e produzem imoglobinas, chamadas de anticorpos contra antígenos. Os linfócitos T executam várias funções contra infecções causadas por vários tipos de micro-organismos, sendo a principal a atuação na imunidade mediada por células, ou CMI no inglês. Ele fornece defesa contra várias infecções causadas por micro-organismos intracelulares. Funcionalmente, eles se dividem em linfócitos T auxiliares e helpers, e cada um deles possui receptores característicos, e eles são identificados pelas técnicas imunológicas porque apresentam funções específicas. Por fim, as células natural killer, ou as citotóxicas, são as células T que se ligam às células infectadas e cancerígenas, matando elas. Agora que você já conhece as suas defesas e sabe o quão importante é mantê-las energizadas para que elas possam trabalhar bem, saiba que você pode ajudar elas. Você pode fortalecer o seu sistema adquirindo hábitos mais saudáveis, seja por uma alimentação mais balanceada, pela prática de exercícios físicos, ou você também pode colaborar exercendo seu direito à vacina. É importante manter a vacinação em dia porque ela garante a proteção contra doenças recorrentes na nossa sociedade e pode proteger tanto você quanto a sua família. E aí, agora que você conhece as suas barreiras, órgãos e células pertencentes ao seu sistema imunitário, poderia me citar aí 2 nomes? Não sei, talvez as partículas que os corpos estranhos liberam? Se ainda não pode, volte. Mas se você consegue responder, parabéns e obrigado por ter prestado atenção na nossa pequena aula. É isso, até a próxima.